Fala, meus amigos aqui do canal, meu nome é Felipe Dutra e hoje eu vim com um vídeo com um tema que muitas das vezes vocês já escutaram ou já pensaram em algum momento o que eu vou falar aqui. 1 milhão, dá para viver de renda ou não? A verdade é que ninguém te conta, é o que eu vou te passar agora nesse vídeo. Pensa comigo o seguinte, você provavelmente já pensou nisso. Se eu tivesse 1 milhão de reais, eu nunca mais iria trabalhar para ninguém, não é verdade? Vamos dizer que você nunca pensou nisso. Mas será mesmo que dá para você nunca mais trabalhar? Porque a verdade que quase ninguém te conta é que 1 milhão pode ser liberdade, pode ser segurança, pode ser tranquilidade, mas pode ser também insuficiente. E hoje eu vou te mostrar com números reais, sem romantizar, se dá ou não dá para viver de renda com 1 milhão de reais aqui no Brasil. E no final eu vou te falar o erro que faz muita gente quebrar, mesmo depois de chegar no primeiro milhão. Primeiro ponto. Quanto 1 milhão realmente gera? Vamos para os números, porque realmente a gente tem que ir para a conta certa para poder entender o que rende e o que não rende. Existe uma regra, pessoal, muito usada no mundo inteiro, chamada regra dos 4%. O que essa regra diz? Ela diz o seguinte, se você sacar 4% ao ano do seu patrimônio, ele tende a durar por décadas, considerando, claro, os investimentos diversificados. Então vamos calcular. 4% de 1 milhão é igual a 40 mil reais por ano. Dividido por 12 meses, né? Dá aproximadamente 3.300 reais por mês. Agora eu te pergunto, você viveria com 3.300 reais por mês? Não. Claro, pessoal, que algumas pessoas vão dizer que sim. A maioria dos trabalhadores aí ganha um salário e meio, 2 salários. Mas algumas pessoas vão dizer que não. E aqui já começa a primeira verdade que ninguém conta para você. 1 milhão não é aposentadoria de luxo. É uma aposentadoria básica. Ué? Segundo ponto, a inflação ela é invisível, mas destrói tudo e tem outro detalhe. Esses 3.300 reais de hoje, obviamente não vão valer o mesmo daqui a 10 ou 20 anos, né? A inflação ele corrói o poder de compra. Se você simplesmente colocar o dinheiro no investimento mediano e gastar tudo que ele rende, pode estar, na verdade, empobrecendo aos poucos sem perceber. E é por isso que viver de renda não é só quanto rende, é quanto rende, quanto você gasta e quanto você protege da inflação. E outra coisa, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, dá para ficar com mais de 4%, né? Mais de 4% ao ano? Vamos pensar se você tirar 6% ao ano. Quanto ficaria 6% ao ano? Se você pegar 1 milhão vezes 6%, dá 60 mil por ano, isso dá cerca de 5 mil reais por mês, já melhora bastante, né, pessoal? Realmente 5 mil reais por mês, cara, até para mim estaria bom. Mas aqui está outro perigo. Quanto maior o saque, maior a chance do dinheiro também acabar a longo prazo. Principalmente se vier uma crise, a bolsa cair forte, a economia travar, você vai acabar entrando em pânico e vai vender na baixa. E viver de renda exige maturidade emocional. As pessoas que vendem na baixa normalmente perdem dinheiro. E isso quase ninguém considera. Então, outra coisa que você tem que levar em consideração. Onde você mora, outra coisa, quais são os seus gastos. Com 5 mil, você consegue viver bem? Depende. Se você mora numa cidade menor, de custo de vida baixo, imóvel quitado, é totalmente possível viver com um certo conforto. Mas se você quer morar em grandes cidades, né, grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 5 mil pode ser apertado dependendo do bairro que você mora. Se você paga um aluguel alto, plano de saúde, carro, escola, fora os imprevistos que acontecem, né, porque na vida de todo mundo tem imprevisto. E outra coisa, não é salário fixo garantido, tá? Esse investimento, essa renda que vai te gerar desse 1 milhão, ela não é garantida todo mês certinho. Tem mês que vem mais, tem mês que vem menos. As pessoas normalmente recebem dividendos, então não tem data, às vezes, certinha para recebimento. E outra verdade psicológica que ninguém fala, e que é uma parte muito importante que eu quero tratar com vocês aqui, a maioria das pessoas acha que quando chegar no primeiro 1 milhão vai se sentir rico, mas sabe o que acontece na prática? Ele começa a pensar, e se eu perder tudo? Que demais! Cara, e se eu perder tudo, e se acabar, se der errado, porque 1 milhão não te dá luxo, ele te dá uma certa responsabilidade. Você para de trabalhar totalmente se você ganhar 1 milhão? Ou você vai continuar trabalhando e deixar o dinheiro crescendo? Muita gente que chega no primeiro 1 milhão continua produzindo renda ativa. E é o certo. Por quê? Porque isso diminui o risco e aumenta ainda a tranquilidade, porque você sabe que tem 1 milhão guardado, cara, e tá trabalhando, vivendo muitas vezes com o teu salário e tem 1 milhão guardado ainda rendendo, juntando mais dinheiro para você. Então vamos em resumo, dá ou não dá? Né? Uma resposta honesta que eu vou deixar para vocês aqui. Pô,
Para mim dá para viver de renda com 1 milhão, mas apenas se o seu padrão de vida, né, for controlado. Se você investir com estratégia, se você aceitar que não dá para viver de ostentação, se você tiver uma inteligência emocional, se você gastar 10 mil por mês, por exemplo, 1 milhão não vai resolver sua vida. Agora, se você gasta 4 mil, já dá para ser o suficiente, porque o resto do que estiver rendendo, você passa a ir guardando, né? Fazendo aqueles juros compostos. O erro que faz muita gente quebrar, e aqui vai um erro que quase ninguém fala, né? É que a pessoa chega no primeiro milhão, se empolga, aumenta o padrão de vida, compra carro, muda de apartamento, viaja, começa a sacar mais do que deveria, e o resultado? O patrimônio começa a cair, obviamente, quando percebe já não tem mais liberdade, a liberdade financeira não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você precisa para viver. Então, o jeito mais inteligente de usar 1 milhão, se você me perguntasse o que eu faria, eu não pararia 100% de trabalhar. Eu iria continuar investindo, diversificando, reinvestiria parte dos meus rendimentos, manteria uma renda ativa leve, né? Deixaria o dinheiro trabalhar por mim, é o que eu faria. Porque 1 milhão não é o fim do jogo, né? É só o começo de um jogo inteligente, posso dizer assim. Então, o que eu posso tirar assim como conclusão e passar para vocês é que 1 milhão ele pode te dar uma paz, né? Porque quando você tem um dinheiro guardado, você sabe que tem ele para suprir determinados imprevistos. Você, pô, seu telhado voou, pô, tu tem um dinheiro ali, cara. Você bateu com o carro, você tem um dinheiro ali, o carro quebrou, você tem um dinheiro, você não fica tão desesperado. Então, 1 milhão ele vai te dar uma paz muito grande, ele vai te dar uma segurança, mas não é uma riqueza infinita, fato. A grande verdade e mais importante é que chegar no 1 milhão é aprender a viver abaixo do que ganha, né? Você, quando chega a 1 milhão, você provavelmente já teve essa maturidade adquirida ao longo do tempo, né? É muito diferente de uma pessoa que acaba de ganhar 1 milhão sem nunca ter conquistado esse 1 milhão. Ele simplesmente ganhou. Agora você que está juntando todo o seu dinheirinho, você já tem aquele hábito de reservar, de gastar menos do que ganha para ir acumulando. Para você, quando chegar nesse patamar de 1 milhão, com certeza esse 1 milhão vai virar 2 milhões na sua mão. Agora, se uma pessoa simplesmente ganhar 1 milhão, mas não tiver essa noção, ela vai jogar tudo fora. Pode ter certeza disso. Porque quem não sabe administrar 10 mil, não vai saber administrar 1 milhão, pô. Agora, pessoal, se você quer, no próximo vídeo, eu posso te mostrar quanto você realmente precisa juntar para viver com 5, 10 ou 20 mil reais por mês de forma sustentável. E aí sim, você vai entender qual é o número exato que você precisa para viver de renda. Então já deixa o seu like, se inscreve, porque aqui a gente fala de dinheiro sem fantasia. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.